Sétimo ano, bom dia. Hoje, 8 de fevereiro de 2021. Estamos aí com mais uma aula de História com o tio George. Eita, meu nome não está saindo desses slides. Deixa eu colocar meu nome aqui. Tio George, para quem não conhece, tá bom? Os que já conhecem também sejam bem-vindos. De qualquer forma, tá todo mundo em casa, tá bom? E a aula de hoje, gente, é para esclarecer para vocês sobre o capítulo 1. Está falando sobre a Alta Idade Média, tá bom? Isso quer dizer, logicamente, se tem uma alta idade média, porque deve ter uma baixa idade média, né? E é exatamente isso que ocorre. Então, para efeito de compreensão do assunto, a alta idade média foi o momento em que o feudalismo, tá bom? O feudalismo teve maior importância. O mais importante foi o feudalismo na alta idade média. Estamos falando de alta. Porque na baixa idade média o feudalismo vai começar a perder essa importância. Chegamos lá ainda, tá bom? Mas o feudalismo, como já expliquei para vocês em aulas anteriores, o feudalismo foi a utilização da terra, da roça, do campo, né, para fins econômicos. Quer dizer o seguinte, que a cidade aqui não tinha lá essa importância toda, não. A cidade quase que nem existia na Europa no tempo da Alta Idade Média. Cidade era como se fosse assim, uma pequena vila abandonada mesmo. O pessoal gostava mesmo era de uma vida no campo. Isso não quer dizer que eles estavam lá se divertindo também, não. A vida no campo era uma vida dura, né? E necessitava de uma grande quantidade de pessoas para sustentar aquele modelo, esse modelo aqui de economia. Então essa grande quantidade de pessoas era dividida em algumas classes, vamos dizer assim, vamos falar dessa maneira. Deixa eu colocar aqui as classes sociais, que está bem na página do nosso material didático, do nosso livro. Quem já tem um livro aí, gente, quem já está com o livro, é aí na página 7. Porque na página 6 nós já introduzimos na aula passada. Falamos de feudalismo, falamos de benefício, falamos de como é que a pessoa consegue respeito de um suzerano, vassalo, enfim. Nessa aula a gente vai ver sobre essas classes aqui. O clero, a nobreza, o servo, tá bom? E além do servo tinha outras classes que aqui no nosso material não aparecem, mas o servo é aquele que trabalhava na roça e morava em pequenas cabanas ali ao redor do castelo. E os que não eram servos eram os vilões, que faziam serviços ali, faziam trabalhos temporários, trabalhos manuais menores, vamos dizer assim, né? Então, vamos rever um ponto interessante. Muito bem, muito bem, muito bem. Suponhamos que aqui seja o castelo. Uma fortaleza construída por alguém que morava em Roma, que não quer mais morar em Roma, que realmente fugiu para o campo, né? Fugiu para meio rural. Alguns castelos eram enormes, já outros castelos eram pequenininhos. Castelo de muralha de pedra, enfim, né? Então, o que é que ocorre? O morador desse castelo precisava de pessoas para ajudá-lo nessa tarefa de sobrevivência, né? E as pessoas começaram a aparecer. Essas pessoas queriam paz, queriam sossego, elas não tinham. Por quê? Por conta de tantas invasões de povos bárbaros no Império Romano, por conta de tantas invasões de pessoas violentas como os vikings, os hunos, os lombardos. Não que todos fossem iguais, mas é porque eles, em grande parte, gostavam de conquistar. E muita gente resolveu então querer ter uma vida mais sossegada. E as pessoas chegavam ao dono do castelo e diziam: fulano. E o fulano aparecia. Que posso ajudá-los. Na verdade, o fulano é que precisava de ajuda, né? O fulano, dono do castelo, oferecia o seguinte: vocês podem morar próximos ao meu castelo, né?
Só que vocês vão ter que trabalhar plantando, certo? E a gente dá proteção para vocês. Se por acaso alguém invadir essa região todinha, se algum guerreiro valente tentar invadir essa região aqui, o que é que vai acontecer? Vocês podem entrar e se esconder em nosso castelo até a invasão passar, e vocês voltam e retornam para seus casebres que estão sendo aqui feitos. A gente ajuda vocês a fazer os casebres, enfim, as casinhas aí, viu? Como eu falei para vocês na primeira aula, a Igreja Católica já tinha uma atuação aqui também. A Igreja Católica já era muito poderosa. Lembra do ano passado? Os católicos fizeram um acordo com os bárbaros. Os bárbaros conquistavam terras e dividiam com os católicos, e os católicos ajudavam as pessoas a aceitar o dominador. Os católicos faziam meio que fazia a cabeça da população para aceitar o povo bárbaro nessas conquistas, dizer que eles eram bonzinhos, eram cristãos, eram filhos de Deus e deveriam ser obedecidos. Então havia um toma lá da cá, não é? E a igreja também tinha sua participação, e ela foi construída, digamos assim, foi incentivada a existir dentro desses feudos. Tá bom? Dentro desses feudos havia a chamada Igreja Católica. Moeda, não. A produção era para todos. Preste atenção que o Dio está colocando todos entre aspas, porque os pobres trabalhavam, não é? Davam todo o produto do trabalho para o dono do castelo. Davam milho, davam feijão, davam abóbora, enfim. Tudo para o dono do castelo. O dono do castelo depois pegava uma partezinha e dava para os pobres, só para eles escaparem, só para eles sobreviverem. Ah, professor, era ruim assim, por que ele não dava mais? Por uma questão... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Se ele desse mais, essas pessoas iam ficar também poderosas e não iam mais precisar trabalhar para ele. É, digamos, uma questão econômica, é uma maldade que o dono do castelo aceitou vivenciar dessa forma. Ele aceitou agir dessa maneira. O pobre é importante, então vamos deixá-lo pobre, mantê-lo pobre para que ele possa continuar trabalhando para nós. Certo? Então, o pessoal da igreja também recebia esses impostos, porque apesar deles ganharem a sua mercadoria, eles também tinham que pagar impostos. Pagavam impostos para o dono do castelo e pagavam impostos para o padrezinho da igreja católica. Preste atenção, é católica mesmo, viu? Nós vimos aí no ano passado, no finalzinho do ano, que as igrejas se dividiram, o cristianismo foi dividido. De um lado, do lado oeste, o ocidental, ficaram os católicos. Do lado leste, o oriental, ficaram os ortodoxos. Tá bom, meus pequenos? Minhas pequenas e meus pequenos do 7º ano. Belezinha? Ótimo, vamos lá. O padre representava uma classe... Ai, meu Deus, tio, quase enrolaram as palavras. Nossa. O padre representava uma classe social, viu? Não apenas o padre, mas o monge, o pároco, enfim, né? Ele representava uma classe social chamada clero. Clero quer dizer os representantes da igreja. Coloque igreja maiúsculo porque é coisa de instituição, tá bom, gente? Representantes da igreja. Tá bom? Os donos do castelo e sua família representavam outra classe social, os chamados nobres. Beleza? Chamados nobres. A moçada que trabalhava no campo e pagava a maioria dos impostos
Para falar a verdade, só eram eles mesmo que pagavam impostos, mas ninguém. Eram chamados de servos, também mais conhecidos como camponeses. Ah, que maravilha! Eles praticamente sustentavam todo o feudo. Professor, não lembro mais o que é feudo não. O que é? Feudo é isso aqui tudo. Isso aqui tudo é feudo, por isso que a gente chama de feudalismo, tá bom? Por isso nós chamamos de feudalismo. E esse feudalismo foi mais forte durante a Alta Idade Média, certo? Mais precisamente no continente chamado Europa. Continente chamado Europa. Em muitos países, que não existiam países naquele tempo, estamos falando de século X, século XI, não tinha países na Europa não, era só a região, cada um com o seu feudo, um monte de feudos ali vizinhos, outros não tão vizinhos assim, mas um feudo ficava na França, um feudo ficava na Alemanha, um feudo ficava em Portugal, outro feudo ficava na Inglaterra, outro feudo ficava na Itália, e assim por diante. Só que eles não se achavam italianos, portugueses, não sabiam nem que existia isso, viu? Eles não sabiam nem que existia esse nome, Portugal, não existia ainda esse nome. Eram só feudos mesmo e pronto, acabou a história. Tá bom, gente? Esses donos de castelos e feudos, eles tinham uma função social. O que é que eles faziam? Eles guerreavam, caçavam, né? Guerreavam, caçavam e se preparavam. Vamos dizer, se preparavam para uma guerra, né? Para uma possível invasão, vamos dizer assim. O pessoal do clero, o que fazia? O pessoal do clero cuidava da vida espiritual de todos. Eram eles que diziam assim: ô camponês ingrato, tu deves obediência a teu Senhor, né? E tu deves obediência a Deus, porque tu é apenas um ingrato. Se tu tá assim é porque Deus deixou dessa maneira. Deus disse, faças dessa forma. E o camponês acreditava, ele não ia questionar isso, ele dizia, não, se eu desobedecer e esconder impostos, Deus vai me castigar. E eu não quero um castigo de Deus, jamais. Então ele era honesto demais, ele tinha que pagar todos os impostos para o pessoal da nobreza e para o pessoal da igreja, né? Muito bem, vamos ver agora quais eram esses impostos, bem na página 8. Na página 8 nós temos alguns desses impostos, como por exemplo, um imposto chamado corveia. Hoje nós temos o IPVA, temos muitos impostos aí, COFIPs, né? Naquele tempo eles tinham um imposto chamado corveia, que aí no nosso livro diz, consiste em trabalhar cerca de 3 dias por semana de graça nas terras do Senhor. Além de ele trabalhar na roça para ele pagar imposto, gente, o Senhor ainda tinha uma horta particular, um pomar particular, seja lá o que fosse, e o camponês tinha que trabalhar 3 dias de graça naquela terra do Senhor ali. Coitado, sobrava o que para ele, né? Um outro imposto chamado talha. Em que consiste a talha? É o imposto que correspondia a uma parte de tudo que o servo produzia. Geralmente pagava-se 2/3 a 1/2 da produção. A talha é o seguinte, tudo que o pobrezinho do camponês produzia, tá aqui o camponês. Tudo que ele produzia, menino, ele tinha que pagar quase a metade para o senhor feudal. Viu? Ficava com quase nada o bichinho. Quase nada.
Se ele produzisse 5 quilos de grãos, vamos dizer feijão, 5 quilos, ele tinha que dar 2,5 kg. E além de trabalhar de graça nas terras do Senhor, né? E quando o pobrezinho queria uma enxada para trabalhar, uma foice, uma coisa, ainda tinha que pagar o aluguel. Porque a enxada pertencia a quem? Pertencia ao senhor feudal, ao dono do brinquedo todo. Viu? Ah, mas eu preciso lavar os alimentos no riacho. De quem é o riacho que está no feudo? Do senhor feudal. Tinha que pagar o imposto para lavar o alimento no riacho. Ah, mas eu preciso cozinhar. De quem é o forno? O forno também é do senhor feudal. Tem que pagar o imposto pelo forno. Vai cozinhar 5 pãezinhos? Ótimo, deixa 2 pãezinhos para o senhor feudal aí. Beleza? E assim, era dessa maneira que funcionava. Tinha mais imposto? Tinha um imposto chamado banalidade. Banalidade. Que é isso? Taxas pagas pelo uso das instalações, que eu acabei de falar para vocês. Quer usar o forno, tem que pagar uma banalidade. É o imposto para usar o forno. Quer usar o moinho para moer o milho, tem que pagar uma banalidade. Deixa eu ver o que mais, menino. Quer pegar água no riacho, tem que pagar a banalidade também. Imposto demais em cima dos coitados, né? Tostão de Pedro, nome de outro imposto, Tostão de Pedro. Já dá para entender que isso aqui pertence a esse imposto da igreja. O Tostão de Pedro era o dízimo. Rapaz, além de pagar tudo para o senhor feudal, ainda tinha que pagar a igreja. Era obrigatório o pagamento, não tinha conversa não. Viu? Aí o padre dizia assim, não, isso é para manutenção da capela, Deus vai ficar muito feliz. Aí para a felicidade de Deus, menino, a gente faz qualquer coisa. Pois é, nessa aula nós vimos que, apesar de tantos impostos, ainda tinha o pessoal da igreja que exercia um poder muito grande. Assim, dentro desse modelo que o tio acabou de explicar para vocês, gente, quem realmente detinha um poder assim, vamos dizer, um poder muito forte, era a igreja, né? O chamado poder teocêntrico, né? É como uma teocracia, em que a igreja mandava em nome de Deus. Ela mandava em nome de Deus. Viu? Também chamado de teocentrismo. Pode ser chamado também dessa maneira. Tá tudo aí na página 8. Tá bom, meninos? Meninos e meninas, meus pequenos estudantes do sétimo ano. Tá bom? Então, dê uma lida nessa página que eu acabei de explicar para vocês, na 7 e na 8. Tentem ver alguma coisa que o tio explicou aqui. Tentem identificar, lembrar do que o tio está explicando a partir da leitura. Aqui você está só entendendo. Lá na leitura você vai, digamos, aprender mais ainda. A aula é só para você entender. Quando você estiver fazendo a atividade que você vai aprender. Tá bom? Então, um grande abraço a todos aí, meus pequenos do 7º ano. Voltamos aí depois. Na próxima aula vamos falar do islamismo, tá bom? Que aconteceu na mesma época da Idade Média. Islamismo de Alá, de Maomé, uma religião oriental muito forte. Uma das 3 grandes religiões do mundo. Ao lado do judaísmo e do cristianismo. Tá bom? Então, um grande abraço a todos. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Tchau, gente.